Empresários e rodoviários voltaram a se reunir esta tarde no Ministério Público do Trabalho para negociar dívida referente à participação nos lucros e resultados dos trabalhadores do transporte coletivo de Manaus. Pela manhã, o encontro terminou sem acordo e a categoria promete nova paralisação nesta terça-feira. A audiência no Ministério Público do Trabalho foi a portas fechadas e demorou cerca de 2 horas. Empresários do transporte coletivo de Manaus e rodoviários se reuniram na tentativa de um acordo. De um lado, a categoria pede o pagamento da participação nos lucros e resultados das empresas de 2008 a 2010 e do outro, os empresários afirmam estar no vermelho. Dizer que estão no vermelho, que estão quebrados, que não pode pagar, isso é uma vergonha. Quem está quebrado é os trabalhadores. Então, por enquanto, está mantida a greve de terça-feira. O Sindicato Rodoviário está buscando as autoridades, buscando o Ministério Público para tentar resolver esse conflito amigavelmente, diplomaticamente, numa mesa de negociação. Basta o Sinetran abrir o diálogo, acabar com a intransigência e acabar de vez por todas com essa história de dizer que estão vermelho. No fim da audiência, nenhuma negociação foi feita. Só estava o representante do Sinetran, acompanhado do seu patrono, e há necessidade da presença dos empresários para a discussão de valores e fechar acordos, porque, inclusive, a relação da participação nos lucros já existem questões ajuizadas. O secretário de Governo da Prefeitura também participou da reunião e afirmou ser a favor do pagamento da PLR, compromisso firmado em comum acordo durante convenção coletiva. Aquilo que é devido tem que ser pago. E, inclusive, a Prefeitura se colocando à disposição por uma determinação do prefeito Arthur, no sentido de pressionar aqueles que devem a cumprir e honrar os seus compromissos. Talvez essa seja uma declaração na tentativa de tentar explicar por que uma convenção que foi assinada em 2008, 2009, até hoje não foi cumprida. Os rodoviários deram prazo até hoje para formalizar uma negociação. Caso contrário, a categoria promete paralisar 100% da frota a partir de amanhã e por tempo indeterminado. Mais de 20 metros cúbicos de madeira que estavam sendo transportados de forma irregular foram apreendidos pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar em uma embarcação do município de Novo Aripuanã, no sul do Amazonas. O barco foi flagrado em um porto no bairro da Colônia Oliveira Machado, na zona centro-sul de Manaus. A irregularidade estava no documento de origem florestal. O dono do barco e o motorista do caminhão que faria o transporte foram encaminhados à delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente e urbanismo. A semana começou chuvosa na capital e a previsão não deve mudar nesta terça-feira. Confira os detalhes da meteorologia. Em Coari, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva rápida. As temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Em Parintins, a previsão é de tempo instável, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, mínima de 25, máxima de 34 graus. Na capital, a previsão é de chuva de curta duração, que pode vir acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A mínima prevista é de 26 graus e a máxima não passa dos 32 graus. E com tanta chuva, em 6 dias o Rio Negro já subiu 18 centímetros. Mas para o Serviço Geológico do Brasil ainda é cedo para afirmar que começou o período de cheia, já que é preciso avaliar primeiro se isso não é resultado do famoso repiquete. Esta manhã, o nível do Rio Negro chegou à cota dos 19 metros e 53 centímetros. Desde que o rio começou a encher no dia 5 de novembro, já foram registrados 18 centímetros de subida das águas. Esse é um período de final de vazante. Todos os rios da margem direita do rio Amazonas já concluíram seu processo de descida e começou o processo de cheia. No ano passado, neste mesmo período, a cota registrada no Rio Negro foi de 16 metros e 96 centímetros. Apesar das chuvas frequentes em Manaus nos últimos dias, o superintendente do CPRM explica que ainda é cedo para afirmar que o Rio Negro já começou a subir definitivamente, pois é preciso avaliar também um fenômeno muito comum na região, chamado de repiquete. O Rio Negro em Manaus, ele apresentou realmente uma subida aí nos últimos dias,
mas é preciso aguardar pelo menos mais uma semana para verificar se essa subida não se deve a um repiquete e, portanto, a vazante talvez se prolongue mais, ou então realmente é a cheia que já chegou e, portanto, já não se a cheia do ano que vem. Já nas calhas do rio Solimões e Purus, a subida das águas já é uma realidade, mas ainda é cedo para fazer qualquer tipo de previsão para o ápice da cheia no ano que vem. A cheia do ano seguinte vai depender muito das chuvas que vão cair agora de novembro até fevereiro na Amazônia peruana. Elas que são determinantes para a cheia aqui na nossa região. Depois de se reunir com filiados e lideranças políticas do Amazonas, no último sábado, o presidente nacional do PSDB, o senador Aécio Neves, conheceu alguns dos principais pontos turísticos da capital, mas evitou falar em uma possível candidatura para as eleições presidenciais do ano que vem. Aécio Neves chegou ao mercado Adolfo Lisboa acompanhado do colega de partido e prefeito de Manaus, Arthur Neto, e também de uma comitiva de filiados do PSDB e políticos do Amazonas. Durante a visita, o senador falou com os permissionários e cumprimentou a população. O político também aproveitou para tirar foto com um dos peixes mais tradicionais do estado, o tambaqui. Depois seguiu para um passeio de barco rumo ao encontro das águas. O senador de Minas Gerais evitou falar sobre pré-candidatura à presidência do Brasil já no próximo ano, mas em seu discurso comentou sobre mudanças e renovação política no país. Vamos apresentar um conjunto de propostas para serem debatidas com a sociedade e que passam principalmente por um grande esforço de infraestrutura na região, investimentos que comecem e terminem em rodovias, em ferrovias, nas hidrovias, que possam explorar os potenciais que essa região tem, em especial dos seus recursos naturais, além, obviamente, do fortalecimento da Zona Franca. Aécio Neves também conheceu de perto alguns problemas da cidade, como a insuficiência do transporte e principalmente de energia elétrica. Demorou, mas precisa de mais investimentos, né? Eu acho que falta planejamento também no setor de energia. O que atrapalha o Brasil nessa área é o excesso de intervencionismo do governo, que assusta e afugenta investidores privados. O Brasil, para crescer mais, precisa gerar mais energia, né? Uma parte da obra foi feita, mas nós precisamos fazer mais. O senador também esteve em uma empresa do Polo Industrial de Manaus e disse ser a favor da prorrogação dos benefícios da Zona Franca. A Zona Franca de Manaus é um patrimônio não apenas dessa região, é um patrimônio do Brasil. Ela, na verdade, pode ser tratada até como uma política compensatória, que garante, inclusive, a preservação da floresta. Portanto, o que nós queremos são novas etapas, transformar a Zona Franca numa importante plataforma de exportação para atingir novos mercados, principalmente na nossa região. Você vai ver a seguir aqui no Band Cidade mais um caso de violência na capital. O homem é executado a tiros na frente da família em um restaurante no bairro Cachoeirinha. E ainda, vereadores da capital dão início às articulações políticas para aprovar emendas ao orçamento do município para o ano da Copa.